Amados, para mim é uma alegria imensurável estar nesta igreja pela primeira vez, uma igreja que é muito amada pelo nosso presbitério, em especial pela igreja da qual faço parte, a igreja de Tegipió, que é filha desta igreja. A Igreja Presbiteriana da Boa Vista é a igreja mãe que iniciou o trabalho lá no bairro de Tegipió há 96 anos atrás. A igreja foi organizada há 65 anos, mas os trabalhos, o ponto de pregação em Tegipió começou nos anos 20, mais precisamente em 1923. Portanto, nós somos muito gratos pela amada igreja e a nossa oração é para que esta igreja continue semeando a boa semente, a palavra do Senhor, para que esta palavra se propague aos quatro cantos. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor e leiam comigo o texto que está no Salmo de número 115 e o verso 3. Salmo de número 115 e o verso 3. Mesmo assentados, mas com bastante respeito à palavra do Senhor, o texto sagrado assim nos diz: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Repitam comigo: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Amados, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a forma de agir de Deus, como o Senhor age, as mais variadas formas de ação de Deus neste texto que baseará a nossa palavra, mas que nós vamos discorrer aqui sobre algumas coisas que nos remetem ao agir de Deus, algumas considerações para nos ajudar a entender muitas vezes como que o agir de Deus, ele reflete diretamente nas nossas vidas, como que o agir de Deus afeta as nossas vidas de uma maneira que muitas vezes nós não compreendemos, porque achamos talvez que o agir de Deus está prejudicando a minha jornada. Muitas vezes eu posso pensar que a ação de Deus na minha vida não está acontecendo no tempo que eu gostaria que acontecesse. Muitas vezes a gente imagina que Deus não está respondendo às nossas orações da forma como nós imaginamos que Ele deveria responder. E a ação de Deus durante toda a história de Israel, durante toda a história bíblica, durante tudo aquilo que nós podemos observar na palavra de Deus, vai nos ensinar algumas considerações, algumas características para que nós compreendamos por que ou para que Deus age de determinadas formas para o fortalecimento da nossa fé, para que isso muitas vezes nos ajude na nossa caminhada cristã, na nossa jornada, enquanto nós estivermos aqui nesta terra. A primeira consideração que eu gostaria de comentar com os irmãos nessa noite é que Deus, Ele não fala, Ele não revela as coisas para nós tudo de uma vez só. Ele não revela, Ele não fala aquilo que Ele vai fazer conosco ou através de nós. E isso muitas vezes nos causa uma ansiedade muito grande, porque nós ficamos naquela angústia, naquela ansiedade, esperando uma resposta de Deus, esperando o agir de Deus na nossa vida, e muitas vezes o silêncio de Deus, muitas vezes o esperar em Deus, nos causa uma certa insatisfação. Nós vemos em vários personagens bíblicos situações que nós podemos aprender
por que Deus age muitas vezes desta maneira. Lá em Gênesis 12, nós vemos a história de Abraão, quando Deus dá uma ordem para Abraão. Naquele tempo ele ainda se chamava Abrão, e ele dá aquela ordem dizendo para que Abrão saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra que Deus mostraria para ele. E diz a Bíblia que Abraão saiu. E quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 11, quando a gente vê lá os heróis da fé, quando a Bíblia faz essa menção referente aos heróis da fé, lá vai dizer que Abraão saiu sem saber para onde ia. E somente 10 anos depois, aproximadamente 10 anos depois, é que Deus vai dizer para Abraão qual era a terra que ele possuiria. Deus não disse tudo de uma vez para Abraão, levou um tempo, o tempo determinado por Deus. Nós vemos também na figura de Moisés, depois que Deus fala com Moisés, lá naquele episódio da sarça ardente, quando Deus diz para Moisés, para que ele seja o porta-voz do povo, para que ele vá até Faraó e confronte Faraó, para que Faraó liberte o povo, para que o povo possa ir para o deserto fazer uma festa ao Senhor Deus, uma celebração. E todos nós sabemos que Moisés vai até Faraó, diz que o Senhor mandou Faraó liberar o povo para esta festa. Faraó diz com todas as letras, lá em Êxodo capítulo 5, eu não conheço o Senhor e nem sei quem Ele é. Moisés fica frustrado, ele não entende por que Deus mandou ele até Faraó, e Faraó não atendeu a ordem de Deus. Moisés se frustra, e Moisés vai se queixar com Deus. Lá em Êxodo 5, nós vemos que Moisés se queixa para Deus, dizendo que Deus o mandou até Faraó, mas Faraó não libertou o povo. E pior, diz a Bíblia que após a palavra de Moisés com Faraó, Faraó aumentou a opressão contra o povo de Israel. E Moisés se sente culpado, porque as cargas que foram impostas ao povo de Israel após esse episódio aumentou sobremaneira. Mas no devido tempo, no tempo de Deus, Deus diz a Moisés, por uma mão poderosa, eu livrarei o povo. E todos nós sabemos o que se sucedeu depois com o povo de Israel, a forma maravilhosa com que Deus libertou aquele povo. Mas foi no tempo de Deus. Deus não disse para Moisés tudo de uma vez o que ocorreria, mas as coisas foram acontecendo paulatinamente, dentro do jeito de Deus agir. E nós vemos também o caso de Gideão, lá em Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 11, quando Deus diz para Gideão, homem valoroso, por uma maneira extraordinária você livrará a Israel, vai nessa tua força. Palavras de Deus a Gideão. Gideão com um exército pequeno, ele dizendo que ele era o menor entre os seus, que ele era incapaz. E lá no capítulo 7 de Juízes, Deus dá a estratégia para Gideão, como ele venceria a batalha contra os midianitas, um tempo depois. Então, amados irmãos, o jeito de Deus agir, muitas vezes na nossa vida, é assim, é paulatino, leva tempo. E nós que vivemos num tempo do imediatismo, nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para o agora, nós temos perdido a qualidade de sermos pacientes e perseverantes na causa do Senhor. Amados, Davi
foi um outro exemplo. Lá em 1 Samuel capítulo 22, no verso 3, nós vemos que Davi entrega o seu pai e a sua mãe ao rei dos Moabitas e diz: até que eu saiba o que há de acontecer comigo, até que eu saiba o que o Senhor fará comigo. Davi não sabia o que haveria de se suceder com ele, ele estava correndo risco de morte. E para proteger os seus pais, já idosos, ele leva os seus pais, deixa os seus pais com o rei dos Moabitas, até que ele soubesse o que Deus havia preparado para ele. Davi exercendo a paciência, porque ele sabia que Deus só fazia as coisas do modo dele, do jeito dele. Mas amados, ainda em consideração ao jeito de Deus agir, ao modo de Deus agir, nós vemos que Deus também age sempre naquele adágio de ação e reação. Deus reage às nossas atitudes. Deus reage às nossas atitudes. O nosso Deus não é um Deus passivo. O nosso Deus é um Deus ativo, um Deus de atitude. E como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também temos dentro do nosso caráter, dentro da nossa personalidade, dentro da nossa formação, dentro da nossa identidade para com o nosso Criador, nós também somos seres de atitude, de ação. E para cada ação há uma reação de Deus. Olha o que diz Tiago no capítulo 4 e o verso 6. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes dá graça. Ao soberbo, Deus resiste, mas aos humildes, Deus dá graça. Nesse mesmo capítulo de Tiago 4 e o verso 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A nossa ação de buscarmos a Deus, de procurarmos a Deus, denota uma reação de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a nós. Isaías capítulo 59, versos 1 e 2: porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. O Senhor está à disposição dos seus servos, mas o nosso pecado é que forma uma barreira que nos separa do Deus Todo-Poderoso. Aonde está o pecado, não está a presença do Senhor. Amados, Deus reage às nossas atitudes. Tem um texto na Bíblia que é extraordinário, que mostra isso de uma forma muito clara, que é Romanos 11 e o verso 22, quando diz: devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para conosco, a benignidade, se permanecermos na benignidade, porque se também cairmos, seremos cortados. Amados, esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, é evidente. Aquele que está em pecado, severidade. Aquele que está com a vida íntima com Deus, com uma jornada cristã, com fidelidade, com santidade, de acordo com a palavra do Senhor, benignidade, bondade. Muitas vezes nós nos preocupamos em pregar somente sobre o amor de Deus, e isso é importante, é benéfico
falar sobre o amor de Deus às pessoas, mas nós não podemos deixar de falar que Deus também é justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o Senhor nosso Deus, Ele reage tanto à fé como à incredulidade. Nós não temos que anunciar apenas um lado da balança, mas nós temos que anunciar os dois lados e mostrar que as pessoas que não tiverem a consciência de confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador das suas vidas, se essas pessoas não entregarem as suas vidas ao Salvador da nossa alma, essas pessoas estarão perdidas. Vocês se lembram de Israel? Deus prometeu levar o povo do Egito para uma terra que manava leite e mel. E qual foi a reação de Deus para a atitude daqueles que marcharam durante 40 anos naquele deserto? Quase 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. E lá em Deuteronômio capítulo 11, a partir do verso 26 diz: eis que eu proponho, palavras de Deus, na lei de Moisés, eis que eu proponho bênção e maldição, vida ou morte. Se me obedecerem, tem bênção. Se me desobedecerem, tem morte. A palavra de Deus, amados irmãos, ela é dura. A gente não pode trabalhar com a palavra de Deus como se fosse uma caixinha de promessa, apenas com aqueles versos maravilhosos que fazem bem para a nossa alma ou para a nossa autoestima. Nós temos que entender que a palavra de Deus muitas vezes ela é dura, e ela fala duramente aos nossos corações. Há um texto também muito interessante que fala sobre a reação de Deus sobre as nossas atitudes. É aquele texto que nós conhecemos sobre os filhos de Eli, lá no livro de 1 Samuel capítulo 2, quando nós sabemos que os filhos de Eli estavam bagunçando o sacerdócio, estavam arrazoando o ministério sacerdotal. Eli não tinha mais domínio sobre os seus filhos estavam fazendo realmente verdadeiras coisas terríveis no ministério sacerdotal. E lá no capítulo 2 de 1 Samuel, no verso 30, vai dizer, palavras de Deus: é bem verdade que eu disse que a tua casa e a casa de teu pai andariam perpetuamente diante de mim. Agora eu digo, longe de mim tal coisa, honrarei aos que me honrarem, porém aos que me desprezarem serão envilecidos, ou seja, serão desprezados. Amados, de fato, lá em Êxodo 29, Deus fez um pacto em torno da casa de Arão para o ministério sacerdotal a partir de Arão. Mas aqui nesse texto de Samuel, o Senhor diz: longe de mim tal coisa, honrarei aos que me honrarem, porém aos que me desprezarem, eu também desprezarei. E quando a gente vai para o Novo Testamento, para fazer a contextualização da nova dispensação dentro do ministério do Senhor Jesus Cristo, nós vemos lá em João capítulo 3 e o verso 18, quando diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Reação de Deus à incredulidade, reação de Deus à fidelidade. Lá em João 15 e o verso 7 vai dizer: se vós estiverdes em mim
palavras de Jesus: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha a condição que o Senhor coloca para os seus servos, para os seus filhos. Muitas vezes nós incompreendemos aquilo que a palavra de Deus coloca como responsabilidade nas nossas costas. E nós temos que ter a consciência de que se vós estiverdes em Cristo, em mim, e as minhas palavras, palavras de Deus, estiverem em vós ou em nós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Amados, se nós crermos nesta palavra, olha que promessa extraordinária que o Senhor está falando aqui: pedireis o que quiseres e vos será feito. Agora, eu posso pedir qualquer coisa e Deus fará o que eu pedir? Será que nós cremos suficientemente? Será que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, a tal ponto de nós crermos que se nós pedirmos a Deus para transportar um monte de um lado para o outro, Ele assim fará? Parece que isso é meio ilógico para nós, porque muitas vezes a palavra de Deus ela é irracional aos olhos daqueles que não aceitam a verdade inerrante da palavra de Deus. Amados, lá em Marcos capítulo 9, no verso 23 diz: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Que atitudes você e eu temos tomado na nossa vida, de tal maneira que tem provocado reações de Deus, que se nós colocarmos no nosso mais íntimo ser, nós vamos entender por que nós estamos passando determinadas situações na nossa vida. Por que as coisas na minha vida não vão para frente? Por que será que Deus não está resolvendo determinadas áreas da minha vida? Será que nós temos nos preocupado da forma como Deus tem reagido às minhas atitudes? De que forma que eu tenho me colocado diante do Senhor? Será que eu tenho sido um servo fiel a Deus? Será que eu tenho sido um servo fiel às Escrituras? Será que eu tenho levado uma vida santa diante de Deus, assim como Ele requer de cada um de nós? Será que eu tenho cumprido os meus compromissos que um dia eu fiz com esta igreja? Mas antes de fazer um compromisso com esta igreja, eu fiz um compromisso com o Deus Todo-Poderoso, o Deus da minha vida? As nossas atitudes fazem com que Deus reaja positiva ou negativamente àquilo que nós fazemos com Ele. Mas, amados, uma outra forma de Deus agir nas nossas vidas é quando Deus usa coisas que nós jamais imaginamos que Ele pudesse usar. Coisas para, muitas vezes, resolver determinadas situações, conflitos, daqueles que muitas vezes nós imaginamos, não tem jeito para esse tipo de situação, não tem saída, aos meus olhos não tem o que fazer, e muitas vezes Deus usa coisas improváveis para resolver determinadas situações. Tem um texto do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 27, quando diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis,
as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie dele. Amados, esse texto é extraordinário. Deus escolheu as coisas loucas, que são aquelas coisas sem base de racionalidade, são aquelas coisas sem base de entendimento. As coisas fracas, não precisa nem falar. As coisas vis são aquelas coisas de pouco valor. As coisas desprezíveis são aquelas coisas que podem ser descartadas. E as coisas que não são, é pior do que as desprezíveis. São aquelas coisas que não fazem falta nenhuma. São estas coisas que muitas vezes Deus usa para corrigir as rotas do nosso caminho, para colocar muitas vezes as nossas vidas de novo no trilho, para que as nossas vidas rumam em frente, caminhem para frente. E tem outros exemplos extraordinários. Nós sabemos do caso do profeta Elias, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, quando Deus usa um urubu para alimentar o profeta de manhã e de tarde. Irmãos, o urubu é um animal que come carniça. Talvez se tivesse um urubu aqui, poucos de nós seriam capazes de pegar no urubu. Tamanha impressão de nojeira deste animal que come coisas ruins. E Deus usou um urubu para alimentar o profeta. Neste mesmo capítulo de 1 Reis 17, nós vemos uma viúva, a mais pobre, a mais miserável, num tempo de fome, de escassez total. Deus usa uma viúva, que era um ser desprezível da sociedade naquela época, para alimentar um profeta. Em 2 Reis, capítulo 7, Deus usa 4 leprosos para afugentar um exército contrário ao exército de Israel. Amados, naquela época os leprosos andavam com sinos ao pescoço, de tal maneira que aonde aqueles leprosos passavam, os sinos tocavam e as pessoas se afastavam, e abrindo caminho para que os leprosos não tocassem nas outras pessoas. E Deus usa o barulho de 4 leprosos no crepúsculo da manhã, no arraial dos ciros, fazendo um barulho ensurdecedor. É como se Deus estivesse amplificando o barulho de 4 leprosos, de tal maneira que aquele exército entendeu que o exército de Israel estava se aproximando com um outro exército alugado para pegar o exército sírio de calça curta. Diz a Bíblia que o exército sírio evadiu-se, e Samaria, que era a cidade que estava sitiada, ela foi alimentada. Amados, veja como são coisas improváveis que Deus usa. Em Números 22, diz a Bíblia que Deus usa uma mula para alertar um profeta, uma mula que falou com o profeta. Algo que muitas vezes nós talvez só acreditamos quando a gente vê um filme. Lá em Daniel capítulo 5, Deus vai usar uma mão fora do corpo para escrever na parede do palácio palavras de justiça. Amados, Deus usa coisas improváveis, muitas vezes para nos ajudar, para nos alertar, para nos corrigir, para nos mostrar a sua vontade.
Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um objeto, Deus pode usar a ação do tempo, Deus pode usar todas as coisas que nós muitas vezes nem imaginamos, para mostrar o que Ele quer para as nossas vidas. Mas, amados, Deus também age numa esfera infinitamente superior à nossa mente humana. Muitas vezes nós não temos condições de usar a lógica humana para entender os desígnios de Deus, para entender os propósitos eternos de Deus. A racionalidade de Deus, ela vai até onde a nossa mente limitada alcança. O que passa disso, nós não temos capacidade de compreender. É por isso que o texto de Isaías 55, verso 8 e 9, muito conhecido, vai dizer que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. É outra esfera. E por que é outra esfera? Porque nós estamos falando de Deus, e Deus é um ser totalmente outro, é um ser totalmente outro. Amados, Deus trafega numa instância que nós não alcançamos. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aquele hino de adoração extraordinário, descrito lá em Romanos capítulo 11, e os versos 33 e 34, quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e tão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Amados, não tem como nós tentarmos invadir a mente do Senhor, os desígnios eternos do Senhor, para entender a nossa pequenez, para saber por que muitas vezes nós sofremos, para saber muitas vezes por que os nossos problemas não são resolvidos do jeito que nós queremos que sejam resolvidos. Deus trabalha numa esfera infinitamente superior à nossa. E Paulo, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele expressa esse entendimento quando ele escreve em Efésios 3 e o verso 20, quando diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E quando a gente começa a compreender essa verdade absoluta da palavra de Deus, nós podemos ter a certeza de que tudo aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, nós podemos ter a certeza de que Deus está muito na frente daquilo que nós estamos passando agora. Deus sabe tudo que há de se passar na tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus sabe que aquele problema que você está passando hoje, isso é passageiro, isso vai passar. E Deus pode te dar a vitória, desde que você se coloque do lado do Senhor, desde que você se agarre à palavra do Senhor, desde que você queira e tome a atitude de ser um servo mais fiel a Deus, desde que você assuma a atitude de ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um servo melhor do Senhor. Porque a palavra de Deus nós vimos: o Senhor honrará aqueles a quem o honram, mas também Ele desprezará aqueles que o desprezam. Amados, tudo que nós pensamos em fazer, o que fazer para resolver as problemáticas da nossa vida, saiba que Deus já está lá na frente, Ele já viu tudo, Ele sabe como que as coisas se sucederão. E nós temos que controlar a nossa ansiedade,
lançar a nossa ansiedade ao Senhor, conforme 1 Pedro capítulo 5 e o verso 7, quando ele diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas Deus também age na nossa vida usando pelo menos 4 elementos principais, dentre tantas formas de agir de Deus. Pelo menos 4 elementos principais. Deus age nas nossas vidas com amor, em primeiro lugar. A Bíblia diz que Deus é amor, né? Lá em 1 João 4 e o verso 8, que Deus é amor. E podemos dizer que o homem ama, mas não podemos dizer que o homem é amor. Deus é amor, mas o homem não é amor. Nós podemos afirmar que Deus é amor, porque o amor é a parte essencial do ser de Deus. É um dos grandes atributos do Deus Todo-Poderoso, o amor, principalmente expresso na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que Ele nos deu para morrer em o nosso lugar. É a expressão máxima do amor de Deus para com o homem. Mas Deus usa, além do amor, a misericórdia. Ai de nós, se Deus não usasse da sua misericórdia para conosco. Nenhum de nós estaria aqui neste momento. Lamentações capítulo 3 e o verso 22. Porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas duram para sempre e elas não têm fim. Amados, mas não só amor e misericórdia. O terceiro elemento que Deus usa no agir em nossas vidas é a fidelidade. 2 Timóteo 2 e o verso 13 diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Jeremias 1 e o verso 12: porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Graças ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor não é igual a nós, porque nós somos infiéis. Nós não cumprimos muitas vezes aquilo que prometemos, mas graças ao Senhor, pela sua misericórdia e pelo seu amor, e pela sua fidelidade para conosco, nesses 3 elementos que estão interligados, o Senhor é fiel para conosco, mesmo nós sendo infiéis, e Ele também nos trata com dignidade e cumpre a sua palavra, porque Ele é cumpridor das suas promessas. Amados, o 4º elemento que Deus usa no seu agir para conosco é a justiça. Lá no Salmo 89 e o verso 14 diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Diante dele, misericórdia e verdade. Então, quando Deus age na nossa vida, esses 4 elementos estão interagindo entre si: amor, misericórdia, fidelidade e justiça, atributos indissociáveis do ser de Deus. Amados, Deus, quando age nas nossas vidas, uma outra consideração que nós vemos é que quando Deus age, ninguém pode impedir o agir de Deus. Amém? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Tem um cântico que eu particularmente tenho ouvido e gostado muito, que é aquele cântico: se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu curado for, Ele é Deus. Ou seja, Deus, o agir de Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus, amados.
O próprio texto básico que nós lemos do Salmo 115 e o verso 3 nos traz esse conceito. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Deus faz o que Ele quiser fazer, não depende da minha vontade. As nossas orações, elas só são respondidas quando as nossas orações estão consonantes com a vontade de Deus. Cada um de nós, amados irmãos, temos vivenciado isso. É só os irmãos olharem para trás e verem durante toda a jornada da sua vida que tudo que aconteceu na sua vida até hoje foi pela vontade de Deus, e você tem essa plena convicção de que de fato foi, e que mesmo as coisas que aconteceram, que foram contrárias à sua vontade, você vê na ampla soberania de Deus, que os fatos que se sucederam na sua vida aconteceram pela vontade permissiva e muitas vezes pela vontade decretiva de Deus, e foi o melhor que aconteceu para a sua vida naquele momento. Porque se assim não for, meus amados irmãos, eu não posso concordar com o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Jó no capítulo 42 e o verso 2 diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos, em outra tradução diz, que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem pode impedir os propósitos de Deus? Quem pode impedir os pensamentos de Deus? Quem é que pode impedir o poder da sua palavra? Olha só o que diz Salmo 33 e o verso 9: falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. Irmãos, o poder da palavra de Deus é indiscutível. Jesus curou pela palavra. Tem um texto e a gente canta em um cântico que basta uma palavra sua. Basta uma palavra. Ninguém pode impedir o poder da ação de Deus. Isaías 43 e o verso 13 diz: antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nenhuma força deste mundo é capaz de impedir a ação de Deus. Amados, nós temos visto como que o mundo está revolto no aspecto climático, por exemplo. Os irmãos têm acompanhado coisas terríveis que têm acontecido mundo afora, inclusive no nosso país. As chuvas que aconteceram no Rio de Janeiro, a tragédia que aconteceu em Brumadinho, e outras tragédias naturais que têm acontecido por ação do homem muitas vezes. Nada que o homem faça impede essas coisas, porque estão debaixo do propósito eterno de Deus, por mais que a gente muitas vezes não queira aceitar isso. E o povo tem sofrido a mão pesada de Deus, o anúncio de Deus de que as coisas estão caminhando para algo cada vez pior, porque é isso que a Bíblia nos mostra, que nos últimos dias as coisas se complicariam. Lá em Mateus 24 e o verso 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amados, da mesma forma que ninguém pode impedir a ação de Deus nas nossas vidas, nós sabemos que se você está passando por uma tribulação, se você está passando por um problema de emprego, de desemprego, se você está passando por um problema de saúde, se você está passando por um problema de relacionamento, se você está passando por um problema de depressão,
Se você está passando por um problema conjugal, se você está passando por um problema familiar, seja qual o problema que você esteja atravessando, saiba que Deus pode agir poderosamente na sua vida, e se for da vontade soberana de Deus, Ele pode corrigir, Ele pode abrir uma porta, e quando Ele abre uma porta ninguém fecha, e quando Ele fecha uma porta ninguém abre. Nós temos que muitas vezes criar coragem e tomar posse das promessas de Deus na nossa vida. Não no sentido de nós determinarmos aquilo que Deus deve fazer, mas no sentido humilde, de coração contrito, humilhados, de rosto em terra, implorando a bênção do Senhor para a minha vida, para que o Senhor tenha misericórdia de mim. O rei Jeosafá, escrevendo em 2 Crônicas capítulo 20 e o verso 6, ele diz: ninguém há quem te possa resistir. O rei mais poderoso daquele tempo, rei de Israel, ninguém há quem te possa resistir. É como se hoje o presidente dos Estados Unidos da América, o país mais potente do mundo, mais bélico do mundo, dissesse essa frase: ninguém há quem possa resistir ao agir de Deus. Amados, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. A honra, a glória e o poder somente ao nosso Deus, somente ao nosso Deus. E eu quero encerrar esta minha palavra falando sobre apenas mais uma consideração a respeito do agir de Deus. O agir de Deus na nossa vida acontece o tempo todo, e não só o tempo todo, ele acontece no tempo certo. Então a questão do tempo é muito importante nós compreendermos, porque nós temos uma vida neste mundo que é passageira. Recentemente eu comentei numa mensagem que eu preguei, e depois alguns até brincaram comigo, porque eu estou já na metade da vida. Eu já estou pela idade que eu tenho, que eu não vou revelar, eu posso dizer que eu já estou na metade da minha vida. Se eu viver muito, eu vou viver mais um tanto que eu já vivi. Agora, quantos aqui já estão no final da vida? E quantos aqui ainda estão no começo da vida? E mesmo para aqueles que estão no começo da vida, se alguém perguntar para você: quantos anos você acha que você vai viver aqui? 70? 80? Ah, mas eu já estou com 15. Ah, então falta 65. Parece bastante, né? Mas e para quem já está com 50? Quantos anos você acha que você vai viver mais? Ah, eu vou viver uns 80. Então falta 30, meu irmão. 30 anos passa depressa. Para quem já tem 50, para quem já tem 60, sabe o que eu estou dizendo. 30 anos passa rápido. E o agir de Deus na nossa vida, ele é temporal. E a gente tem que ter a consciência de que Deus age na nossa vida o tempo todo, mas também Ele age no tempo certo. A gente vê isso claramente lá em Gênesis 1, quando a Bíblia revela que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. O Espírito está sempre agindo, sempre em movimento, sempre em ação. Ele não para. O salmista, escrevendo o Salmo 121, verso 3 e 4, diz: aquele que te guarda não tosquenejará. Ele não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor não é como a gente, que passa um terço da nossa vida dormindo. Aqueles que dormem 8 horas por dia, passam um terço da vida dormindo. Então, se você vai viver 90 anos, eu estou ajudando um pouco mais, estou dando 10 anos a mais para você. Se você vai viver 90 anos, 30 anos você viveu dormindo. Ou seja, você não viu nada, você não viveu, você dormiu. E você vai ter só 60 anos para viver. Aí você pode dizer: mas eu já tenho 60 anos. Irmão, então, põe a sua barba de molho, porque o tempo está próximo. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque o tempo é curto demais, é muito curto.
E a gente tem que aproveitar cada momento, não no sentido apenas de aproveitar a vida, mas aproveitar o tempo que nós temos da melhor maneira. Da melhor maneira. Deus não cochila e não dorme, diferentemente de nós. Deus está alerta o tempo todo. E diz a palavra de Deus que enquanto nós dormimos, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando da tua causa, meu irmão. Você pode estar passando o problema que for, deita a cabeça no travesseiro e durma, crente e convicto de que Deus, nosso Deus, não dorme, e de que o nosso Deus está velando por nós, que o Senhor Jesus está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele é o nosso advogado diante do Senhor. Amados, o relógio da providência de Deus, ele é atemporal, ele não adianta e nem atrasa, ele é sempre na medida certa, sempre na hora certa. Portanto, a tua bênção vai vir na hora que o Senhor assim desejar. E vou contar para encerrar só um fato para que a gente compreenda isso de uma maneira mais inteligível, vamos dizer assim. Todos conhecem a história de José do Egito. Deus deu a José um sonho que ele iria governar um grande povo. José era adolescente quando teve esse sonho, tinha os seus 17 anos. Só que o que aconteceu com José? Imagina se José, assim que tivesse o sonho, fosse colocado como governador do Egito, aos 17 anos de idade. O que aconteceria? Seria um verdadeiro fracasso, porque ele não tinha experiência, ele não tinha preparo para governar o maior império daquela época. O que aconteceu com José? Dentro da providência de Deus, do agir soberano de Deus, Deus pega José, coloca na casa de Potifar, que era um homem rico, e coloca José para prepará-lo, para que ele pudesse aprender a gerir riqueza. Muito bem, depois de um tempo, Deus tira José da casa de Potifar e coloca ele aonde? Na prisão, um lugar hostil, um lugar de caos, um lugar de escassez. E por que Deus coloca José ali? Para que ele possa aprender a gerir, e diz a palavra que ele era um gestor da prisão, para que ele pudesse aprender a gerir o caos e a gerir na escassez. Depois que ele estava preparado para administrar riqueza, e depois que ele estava preparado para administrar caos e escassez, Deus o promove a governador do Egito. No tempo certo, no tempo de Deus, Deus coloca ele, e aí sim, 13 anos depois do sonho, Deus realiza aquele sonho na vida de José, e ele passa a governar o maior império da terra na época, da maneira mais profissional, vamos dizer assim, possível, de tal maneira que ele tinha que administrar 7 anos de escassez, de abundância, para depois administrar 7 anos de escassez. Amados irmãos, o que Deus tem prometido para você é seu, está guardado. O marido que você quer está guardado. A esposa que você quer também está guardada. Deus já separou. Agora, você tem colocado o seu joelho em terra, você tem colocado o seu rosto em terra e tem pedido ao Senhor o marido, a esposa, o emprego, a saúde, aquela causa na justiça, uma vida de maior fidelidade, uma vida de maior santidade diante do Senhor, uma vida de mais compromisso.
Você tem colocado diante do Senhor aquilo que Ele quer ouvir de você? Ou você tem deixado as suas aspirações e ansiedades no piloto automático, de tal maneira que, estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Irmãos, não é assim que Deus quer que as coisas aconteçam na nossa vida. Mesmo que nós sejamos calvinistas, mesmo que nós compreendamos e tenhamos convicção da doutrina da predestinação, da doutrina de eleição, nós sabemos que nós não somos fantoches na mão de Deus. Deus quer ouvir o nosso louvor, Deus quer ouvir a nossa confissão, Deus quer ouvir o nosso compromisso firmado na sua palavra. Deus quer ouvir a nossa palavra. Deus quer que nós falemos com Ele. Deus quer que nós o busquemos. Lá em João 4:24 diz que o Senhor procura adoradores para que o adorem em espírito e em verdade. Amados, saibamos que o Senhor está agindo, mesmo que nós muitas vezes entendamos que está demorando muito, mas saiba você que Ele está agindo e que Ele dará a resposta para a sua petição no tempo oportuno, no tempo do Senhor. Que Deus assim nos abençoe.